Meu nome é Trenton Sutterfield. Sou um escritor freelancer de 42 anos, casado e pai de uma menina chamada Lydia. Moro em uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos onde levo uma vida bastante comum, ou pelo menos levava, até aquela noite de 2008 que mudou tudo. Antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, preciso contar um pouco sobre minha vida antes desse evento. Há anos eu sofro de fibromialgia, uma condição que causa dores crônicas por todo o corpo. É difícil explicar para quem nunca passou por isso, mas imaginem acordar todos os dias, sentindo como se tivessem espancado você durante a noite. Seus músculos doem, suas articulações parecem enferrujadas, e há uma fadiga constante que drena toda a sua energia. Essa dor afetava todos os aspectos da minha vida. Trabalhar como escritor freelancer me permitia ficar em casa, o que era um alívio. Mas mesmo assim, havia dias em que eu mal conseguia me concentrar nas palavras na tela do computador. O sono, que deveria ser um refúgio, tornava-se uma batalha noturna. Eu passava horas me revirando na cama, tentando encontrar uma posição que não doesse tanto. Minha esposa, Amy, sempre foi meu porto seguro. Ela tentava entender, mesmo quando eu tinha dificuldade em explicar o que estava sentindo. Lydia, nossa filha de 7 anos na época, era minha luz. Ver seu sorriso me dava forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Eu tentei de tudo para aliviar a dor. Fisioterapia, acupuntura, meditação, dietas especiais. Você pode nomear. Eu provavelmente tentei. Alguns dias eram melhores que outros, mas a dor nunca ia embora completamente. Era como ter um companheiro indesejado que nunca te deixa em paz. Foi nesse contexto que meu médico sugeriu um novo medicamento. Ele disse que era uma droga promissora, que poderia ajudar a controlar a dor e me dar um pouco de alívio. Lembro-me de olhar para o frasco de comprimidos com uma mistura de esperança e ceticismo. Afinal, já tinha tentado tantas coisas antes. Naquela noite, segui a prescrição à risca. 3 comprimidos antes de dormir. Engoli-os com um copo d'água, deitei-me na cama ao lado de Amy e fechei os olhos, esperando que, talvez, essa fosse a noite em que eu finalmente teria um sono tranquilo. Mal sabia eu que estava prestes a embarcar na jornada mais extraordinária e inexplicável da minha vida. Uma jornada que me levaria além dos limites do que eu acreditava ser possível e que mudaria para sempre minha percepção sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre esses dois estados. Não sei dizer exatamente quanto tempo se passou depois que tomei os comprimidos. Poderiam ter sido minutos ou horas. O que sei é que, de repente, comecei a sentir algo estranho. No começo, era apenas uma leve coceira no nariz, algo que eu poderia facilmente ignorar. Mas então, uma sensação de desconforto começou a se espalhar pelo meu corpo. Tentei me mexer na cama, pensando que talvez fosse apenas uma posição ruim. Mas percebi que meus movimentos estavam lentos, como se meu corpo estivesse ficando pesado demais para eu controlar. Foi nesse momento que o pânico começou a se instalar. Minha mente ainda estava alerta, mas meu corpo parecia estar se desligando. Tentei chamar Amy, mas minha voz não saía. Era como se estivesse preso dentro de mim mesmo, incapaz de me comunicar com o mundo exterior. A sensação de dormência se espalhou rapidamente, começando pelos meus pés e subindo pelas pernas, tronco, braços até chegar ao pescoço. O pânico aumentava a cada segundo. Eu queria gritar, pedir ajuda, fazer qualquer coisa para sair daquela situação, mas estava completamente paralisado. Minha respiração ficou pesada e difícil, como se um peso enorme estivesse pressionando meu peito. Lembro-me de pensar: é assim que vou morrer? Sozinho na minha própria cama, incapaz de chamar por socorro? E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Senti uma força inexplicável, como se algo estivesse me puxando. Não era uma sensação física, não era meu corpo sendo puxado. Era algo mais profundo, como se minha própria essência estivesse sendo atraída para fora do meu corpo. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que estava morrendo. Pensei em Amy, em Lydia, em todas as coisas que eu ainda queria fazer e dizer. O medo era avassalador,
Mas ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de aceitação. Como se uma parte de mim soubesse que lutar contra aquilo era inútil. E então, num piscar de olhos, tudo ficou escuro. Não era a escuridão do quarto à noite. Era uma escuridão completa, absoluta, como se toda a luz do universo tivesse sido apagada de repente. Mas essa escuridão não durou muito. Logo, comecei a perceber algo ao meu redor. Não estava mais na minha cama, disso eu tinha certeza. Estava em outro lugar. Um lugar que eu não conseguia compreender totalmente. A primeira coisa que notei foram as cores. Cores que eu nunca tinha visto antes, vibrantes e vivas de uma maneira que parecia impossível no mundo físico. Era como se cada cor tivesse uma profundidade e uma dimensão própria. Azuis mais azuis que o céu mais claro, vermelhos mais intensos que o pôr do sol mais espetacular. E então percebi que não estava sozinho. Havia outras pessoas, almas, não sei bem como descrever. Estávamos todos em uma espécie de fila movendo-nos em direção a algo. Um portal, talvez? Era difícil definir exatamente o que era, mas sabia que era para lá que todos estávamos indo. Não sentia mais meu corpo físico. Era como se eu fosse pura consciência flutuando naquele espaço surreal. Não havia dor. Não havia o peso da fibromialgia que me atormentava há tanto tempo. Pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Enquanto me movia nessa fila, comecei a sentir uma paz profunda. Todo o medo que senti nos momentos finais no meu quarto tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma sensação de curiosidade e expectativa. Para onde estávamos indo? O que havia além daquele portal brilhante? À medida que me aproximava, a luz ficava mais intensa. Não era uma luz que machucava os olhos. Na verdade, eu nem tinha certeza se ainda tinha olhos naquele estado. Era uma luz acolhedora, quase viva, como se estivesse me chamando, me convidando a entrar. E então, num momento que pareceu durar uma eternidade e um instante ao mesmo tempo, atravessei o portal. Atravessar aquele portal foi como mergulhar em um oceano de luz. Por um momento, tudo o que eu podia perceber era uma claridade intensa e acolhedora. Então, aos poucos, comecei a distinguir formas e detalhes ao meu redor. Estava em um lugar que só posso descrever como uma espécie de sala de espera. Não era uma sala comum, claro. Não havia paredes definidas ou um teto visível. Era mais como um espaço aberto com limites que pareciam se estender infinitamente. O chão, se é que posso chamar assim, parecia feito de uma substância etérea, como nuvens sólidas. O mais surpreendente eram as pessoas ali presentes. Havia dezenas, talvez centenas delas. Algumas pareciam recém-chegadas como eu, olhando ao redor com espanto. Outras pareciam mais à vontade, como se já estivessem ali há algum tempo. O que mais me impressionou foi como eu podia ver essas pessoas. Não era uma visão no sentido físico que estamos acostumados. Era como se eu pudesse perceber não apenas sua aparência, mas também sua essência. Cada pessoa ali carregava consigo uma história, emoções, memórias, e de alguma forma eu podia sentir tudo isso. Um grupo em particular chamou minha atenção. Eram jovens, provavelmente adolescentes. Eles riam e conversavam animadamente, como se estivessem em uma festa. Mas havia algo triste naquela cena. Eu podia sentir um cheiro forte de álcool emanando deles, como se o aroma das bebidas que consumiram em vida ainda os acompanhasse ali. Entendi, com uma pontada de tristeza, que provavelmente eram vítimas de algum acidente relacionado à bebida. Enquanto observava o grupo, notei uma mulher de meia-idade passando por perto. Ela tinha um ar de superioridade, como se achasse que não deveria estar ali com o resto de nós. Havia algo estranho em sua aparência. Sua pele era muito pálida, quase artificial, e seu cabelo parecia uma peruca mal ajustada. Só depois entendi. Ela provavelmente dedicou sua vida à aparência física, talvez com cirurgias e tratamentos excessivos. Era fascinante e um pouco perturbador ver como essas características persistiam mesmo após a morte. Foi então que ouvi uma voz.
uma melodia suave e angelical que parecia pairar no ar. Olhei ao redor e vi uma jovem ruiva cantando. Sua voz era simplesmente maravilhosa, pura e cristalina. Enquanto ela cantava, notei algo extraordinário. Seu cabelo ruivo parecia ganhar vida própria, brilhando e crescendo diante dos meus olhos. Era como se sua música estivesse manifestando fisicamente a beleza de sua alma. Fiquei hipnotizado por aquela cena. A música dela trouxe uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado antes. Era como se cada nota tocasse diretamente minha alma, acalmando todos os medos e ansiedades que eu nem sabia que ainda carregava. Enquanto apreciava aquele momento de serenidade, comecei a refletir sobre minha própria situação. O que eu estava fazendo ali? Será que tinha realmente morrido? E se sim, o que aconteceria agora? Essas perguntas rodavam em minha mente quando notei uma mudança no ambiente. Uma nova presença entrou na sala, e imediatamente senti que era alguém diferente. Ele irradiava uma aura de segurança e sabedoria que o destacava dos demais. O homem caminhou calmamente entre as pessoas, parando ocasionalmente para trocar algumas palavras com alguém. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma conexão imediata. Era como se ele pudesse ver através de mim, compreendendo todas as minhas dúvidas e medos sem que eu precisasse dizê-los em voz alta. Ele se aproximou de mim com um sorriso gentil. "Olá, Trenton", disse ele, sua voz transmitindo uma calma reconfortante. "Meu nome é Jake Morales. Bem-vindo. Imagino que você deve estar com muitas perguntas." Assenti, incapaz de formar palavras por um momento. Finalmente consegui perguntar: "Onde estou? O que é este lugar?" Jake sorriu novamente. "Este é um lugar de transição, Trenton. Um espaço entre o mundo que você conhece e o que vem depois. Estou aqui para ajudar você e os outros a entenderem o que está acontecendo e prepará-los para o próximo passo de sua jornada." Enquanto Jake falava, senti uma onda de alívio me invadir. Finalmente alguém que poderia me dar algumas respostas. Mal sabia eu que nossa conversa estava prestes a me levar a revelações que mudariam. Jake me convidou para caminhar com ele pela sala de espera. Enquanto andávamos, ele começou a me explicar mais sobre aquele lugar e sobre sua própria história. "Veja, Trenton", ele começou. "Eu também já estive na sua posição. Fui um motorista de caminhão por toda a minha vida. Passei anos cruzando as estradas dos Estados Unidos, até que um dia, em uma noite chuvosa, meu caminhão derrapou em uma curva. O acidente foi fatal." Fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras. "Então você está morto?" Jake sorriu com compreensão. "Sim, no sentido que você entende morte. Mas aqui aprendi que a morte é apenas uma transição. Agora, minha missão é ajudar almas como você a encontrar seu caminho." Olhei ao redor da sala para todas aquelas pessoas, ou seriam almas, e então, de volta para Jake. "Todas essas pessoas, elas também morreram?" Jake assentiu lentamente. "Muitas delas, sim. Algumas estão em uma situação parecida com a sua, em um estado entre a vida e a morte. Outras já completaram sua transição." Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando mais sério. "Muitas das almas que você vê aqui tiveram fins trágicos, Trenton. Suicídios, overdoses, acidentes causados por comportamentos autodestrutivos. Elas estão aqui para descansar, para purificar suas emoções antes de seguirem adiante." Suas palavras me fizeram lembrar do grupo de adolescentes que eu havia notado antes. Senti uma onda de compaixão por eles. "E quanto a mim?" perguntei, sentindo um nó na garganta. "Eu morri?" Jake colocou uma mão reconfortante em meu ombro. "Não, Trenton. Você está em um estado intermediário. Não é sua hora de partir ainda." Senti um misto de alívio e confusão. "Mas então, por que estou aqui?" "Às vezes", Jake explicou, "pessoas como você têm a oportunidade de experimentar este plano por um breve período. Pode ser devido a uma experiência de quase morte, como no seu caso, ou durante momentos de profunda meditação,
ou estados alterados de consciência. É uma chance de ganhar uma nova perspectiva, de entender verdades mais profundas sobre a existência. Enquanto Jake falava, comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada, permitindo que eu visse além do véu da realidade cotidiana. Memórias da minha vida começaram a passar diante dos meus olhos, mas não como um simples flashback. Era como se eu pudesse ver cada momento da minha existência simultaneamente, compreendendo as conexões entre eles de uma maneira que nunca havia sido possível antes. Vi os momentos de alegria, o dia do meu casamento com Amy, o nascimento de Lydia, as pequenas vitórias do dia a dia. Mas também vi os momentos difíceis, as noites de dor intensa devido à fibromialgia, as discussões com Amy quando o estresse se tornava demais, os dias em que mal conseguia sair da cama. O mais surpreendente era que não havia julgamento nessas lembranças. Não havia culpa ou arrependimento esmagador. Apenas uma compreensão profunda de que cada momento, bom ou ruim, tinha sido parte essencial da minha jornada. O que você está sentindo agora? Jake disse suavemente, como se lesse meus pensamentos. É um vislumbre da perspectiva que as almas têm após deixarem o plano físico. Aqui, podemos ver nossas vidas com uma clareza que é impossível quando estamos presos às limitações do corpo e da mente humana. Senti lágrimas se formando em meus olhos, ou pelo menos a sensação de lágrimas, já que não tinha certeza se ainda possuía um corpo físico naquele estado. É avassalador, consegui dizer. Jake assentiu com empatia. É normal se sentir assim. Mas observe mais de perto, Trenton. O que você vê quando olha para sua vida como um todo? Fechei os olhos, ou pelo menos, tive a sensação de fechá-los, e me concentrei. À medida que as imagens da minha vida passavam por mim, comecei a notar algo. Apesar de todas as dificuldades, apesar da dor constante e dos desafios, havia um fio condutor de amor permeando tudo. Vi o amor nos olhos de Amy, mesmo nos dias em que eu mal conseguia levantar da cama. Vi o amor no sorriso de Lydia, correndo para me abraçar quando eu chegava em casa. Vi o amor nos pequenos gestos de amigos e familiares, oferecendo apoio nos momentos difíceis. Amor, eu disse, abrindo os olhos e olhando para Jake. Vejo amor. Jake sorriu, um sorriso cheio de aprovação e compreensão. Exatamente, Trenton. No final, é isso que realmente importa. Não são nossas conquistas materiais ou nossos fracassos que definem nossa jornada. É o amor que damos e recebemos ao longo do caminho. Fiquei em silêncio por um momento, deixando que essa compreensão se assentasse em mim. Era uma verdade tão simples e ainda assim tão profunda. Como eu pude esquecer isso tantas vezes durante minha vida? Jake, comecei, sentindo uma nova pergunta se formar em minha mente. O que acontece agora? O que vem depois deste lugar? O sorriso de Jake se tornou misterioso. Ah, Trenton, essa é uma jornada que cada alma deve descobrir por si mesma. Mas posso lhe dizer uma coisa. O que vem a seguir é além de qualquer coisa que você possa imaginar. Está pronto para dar uma olhada? Antes que eu pudesse responder, senti uma mudança no ambiente ao nosso redor. As cores começaram a se intensificar e tive a sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo além da minha compreensão. A jornada, eu percebi, estava apenas começando. No momento em que Jake terminou de falar, senti uma mudança drástica ao meu redor. A sala de espera, com todas as suas almas e cores vibrantes, começou a se dissolver. Era como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, arremessado através de um túnel de luz a uma velocidade inimaginável. Não havia medo, apenas uma sensação de expectativa e admiração. Enquanto eu viajava, percebi que não estava mais acompanhado por Jake. Em seu lugar, senti uma presença luminosa, algo muito maior e mais antigo do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. De repente, o túnel de luz se abriu e me vi flutuando no meio do cosmos. Estrelas, galáxias e nebulosas se estendiam em todas as direções,
mais vibrantes e vivas do que qualquer imagem que eu já tinha visto em livros de astronomia ou documentários. Era como se eu pudesse ver não apenas a luz das estrelas, mas também sentir sua energia, sua história, sua própria consciência. Enquanto flutuava nesse vasto oceano cósmico, comecei a notar algo extraordinário. Palavras e números dançavam no espaço ao meu redor, entrelaçando-se com as estrelas e galáxias. Equações complexas se formavam e se dissolviam, revelando os segredos do universo. Era como se todo o conhecimento do cosmos estivesse sendo derramado diretamente em minha consciência. Conceitos que antes pareciam incompreensíveis. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, a própria natureza do tempo e do espaço, de repente faziam sentido perfeito. Eu podia ver como tudo estava interconectado, como cada partícula no universo estava em uma dança cósmica com todas as outras. A presença luminosa que me acompanhava parecia guiar minha atenção, mostrando-me maravilhas além da minha imaginação. Vi o nascimento e a morte de estrelas, o colapso de buracos negros, a formação de novas galáxias. Cada evento cósmico era como uma sinfonia de luz e energia, tocando a música do próprio universo. Em um momento, minha atenção foi atraída para um pequeno ponto azul em meio à vastidão do espaço. Com um sobressalto, percebi que estava olhando para a Terra, meu lar, tão pequeno e frágil visto daquela perspectiva. Mas ao mesmo tempo, pude ver como nosso planeta estava conectado a tudo mais no universo, parte integral dessa tapeçaria cósmica. Enquanto observava a Terra, tive uma compreensão súbita e profunda da interconexão de todas as coisas. Cada ação, cada pensamento, cada momento de nossas vidas tinha um impacto que se estendia muito além do que podíamos imaginar. Vi como o amor que sentimos, as escolhas que fazemos, até mesmo nossas lutas e dores, tudo isso contribuía para o tecido da realidade. Foi nesse momento que comecei a entender verdadeiramente o propósito da minha própria existência. Minha vida, com todas as suas alegrias e desafios, não era apenas sobre mim. Era parte de algo muito maior, um papel único e insubstituível no grande drama cósmico. A fibromialgia que me atormentava há tanto tempo. De repente, pude ver como essa experiência de dor crônica tinha me tornado mais empático, mais consciente do sofrimento dos outros. Cada momento de dor tinha sido uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprender compaixão e resiliência. Enquanto essas revelações inundavam minha consciência, senti uma onda de gratidão tão intensa que parecia preencher todo o meu ser. Gratidão pela vida, pela minha família, por cada experiência que me trouxe até este momento. A presença luminosa que me guiava pareceu notar essa mudança em mim. Senti como se ela estivesse sorrindo, aprovando minha nova compreensão. E então, gentilmente, começou a me guiar de volta. Enquanto viajávamos de volta através do cosmos, percebi que estava levando comigo não apenas as memórias dessa experiência incrível, mas também um senso profundo de paz e propósito. Sabia que quando voltasse ao meu corpo, a vida não seria mais a mesma. Não porque o mundo teria mudado, mas porque eu havia mudado. À medida que nos aproximávamos da Terra, tive um último vislumbre do universo em toda a sua glória. As estrelas, as galáxias, as equações cósmicas, tudo parecia cantar uma música de despedida. E eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo da minha alma, que um dia eu voltaria a fazer parte dessa dança cósmica. Mas por enquanto, havia mais para aprender, mais para experimentar. Minha jornada na Terra ainda não havia terminado. Com esse pensamento, senti-me sendo puxado de volta, atravessando camadas de realidade que eu nem sabia que existiam. O cosmos desapareceu, e me vi de volta naquele espaço etéreo, onde Jake me esperava, um sorriso conhecedor em seu rosto. "Bem-vindo de volta, Trenton", ele disse. "Está pronto para a próxima parte da sua jornada?" Mal tive tempo de processar a pergunta de Jake, quando senti outra mudança no ambiente ao meu redor. A sala etérea começou a se dissolver, dando lugar a um cenário completamente diferente.
Me vi em um lugar que só posso descrever como um planeta alienígena. O céu acima de mim era de um tom de púrpura profundo, com 2 sóis brilhando no horizonte. O terreno era coberto por uma vegetação estranha, plantas com formas geométricas perfeitas e cores que pareciam mudar conforme eu as observava. Ao longe, vi estruturas que pareciam cidades, mas eram tão avançadas que mais pareciam obras de arte vivas do que construções. Foi então que os vi pela primeira vez, seres que claramente não eram humanos, mas que emanavam uma inteligência e uma sabedoria que me deixaram sem fôlego. Eles não tinham uma forma física definida como nós. Eram mais como campos de energia pulsante, mudando de forma e cor constantemente. Um desses seres se aproximou de mim. Não houve palavras faladas, mas de alguma forma eu podia entender perfeitamente o que ele estava comunicando. Bem-vindo, Trenton Sutterfield. A mensagem ressoou em minha mente. Estamos felizes que você tenha chegado até aqui em sua jornada. Fiquei momentaneamente sem palavras, overwhelmed pela situação. Finalmente, consegui formar um pensamento coerente. O que são vocês? O ser pareceu vibrar com algo que interpretei como um sorriso. Somos o que vocês chamariam de extraterrestres, embora esse termo seja limitado demais para descrever nossa verdadeira natureza. Somos seres que evoluíram além da necessidade de corpos físicos, existindo em um estado de pura energia e consciência. Tentei assimilar essa informação. Era difícil acreditar que isso estava realmente acontecendo. Por que estou aqui? Por que estão me mostrando isso? Você está aqui, Trenton, porque chegou o momento da humanidade dar o próximo passo em sua evolução. E você, junto com outros como você, tem um papel importante a desempenhar nesse processo. O ser então começou a compartilhar informações que fizeram minha cabeça girar. Ele me contou que raças extraterrestres já estavam vivendo entre nós na Terra, discretamente observando e guiando o desenvolvimento da humanidade há milênios. Algumas dessas raças tinham aparência quase idêntica à humana, enquanto outras usavam tecnologia avançada para se disfarçar. Mas agora, o ser continuou. Chegou o momento de nos revelarmos abertamente. A humanidade está à beira de grandes mudanças e precisará de orientação para navegar pelos desafios que virão. Foi então que ele mencionou uma data específica: 8 de setembro de 2024. Nesse dia, ele disse, um esquadrão de nossa raça chegará oficialmente à Terra para iniciar uma intervenção global. Fiquei atordoado com essa revelação. Uma intervenção? Que tipo de intervenção? O ser emitiu uma onda de calma que me envolveu. Não tema, Trenton. Não viemos para conquistar ou dominar. Nossa intenção é ajudar a humanidade a transcender suas limitações atuais. Compartilharemos conhecimentos sobre tecnologia limpa para resolver a crise climática, avanços médicos para curar doenças consideradas incuráveis e sabedoria espiritual para promover paz e harmonia global. Enquanto o ser falava, imagens começaram a se formar na minha mente. Vi um futuro onde a Terra estava limpa e próspera, onde a guerra e a pobreza eram coisas do passado, onde os humanos exploravam as estrelas lado a lado com outras raças inteligentes. Mas também vi os desafios que viriam com essa mudança, o medo e a resistência de alguns, a confusão e o caos inicial que a revelação da existência extraterrestre causaria. É por isso que precisamos de pessoas como você, Trenton. O ser continuou. Pessoas que tiveram um vislumbre da verdade maior do universo. Vocês serão pontes entre nós e o resto da humanidade, ajudando a facilitar essa transição. Senti o peso dessa responsabilidade cair sobre mim. Era uma tarefa enorme, quase assustadora em sua magnitude. Mas, ao mesmo tempo, senti uma certeza profunda de que era algo que eu precisava fazer. Como posso ajudar? Perguntei, minha voz, ou pensamento, firme pela primeira vez desde que cheguei ali. O ser emitiu outra onda de aprovação. Por enquanto, sua tarefa é simples. Lembre-se. Lembre-se do que viu aqui, do que aprendeu. Quando voltar, você não terá lembranças claras de tudo isso imediatamente.
Mas o conhecimento estará dentro de você, emergindo aos poucos conforme for necessário. Ele fez uma pausa como se estivesse considerando algo. E Trenton, lembre-se sempre, você não está sozinho. Há outros como você, espalhados por todo o mundo, cada um com seu papel a desempenhar nesta grande mudança que está por vir. Assenti, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Estava prestes a fazer mais perguntas, quando senti aquela sensação familiar de ser puxado. O planeta alienígena e os seres de energia começaram a se dissolver ao meu redor. Está na hora de voltar, Trenton. Ouvi a voz do ser ecoando em minha mente. Lembre-se, 8 de setembro de 2024. Esteja preparado. E com isso, fui arremessado de volta através do cosmos, carregando comigo revelações que mudariam não apenas minha vida, mas potencialmente o futuro de toda a humanidade. A viagem de volta foi uma experiência completamente diferente da ida. Enquanto antes eu havia flutuado suavemente através do cosmos, agora me sentia como se estivesse sendo puxado por um redemoinho cósmico. Cores, formas e sensações passavam por mim em uma velocidade alucinante. De repente me vi de volta naquela sala etérea onde tudo havia começado. Jake estava lá, seu rosto sereno, mas com um toque de preocupação que não havia notado antes. Bem-vindo de volta, Trenton, ele disse. Sua jornada foi intensa. Tentei falar. Queria contar a Jake sobre tudo que havia visto e aprendido, mas descobri que não conseguia formar palavras. Era como se minha mente estivesse saturada de informações, incapaz de processá-las completamente. Jake pareceu entender minha confusão. Não se preocupe, ele disse gentilmente. O que você experimentou vai além da compreensão humana normal. Levará tempo para que seu cérebro processe tudo isso. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando mais sério. Trenton, está na hora de você voltar. Seu corpo físico precisa de você. Foi então que senti pela primeira vez uma sensação de urgência. Meu corpo... Eu havia quase esquecido que ainda tinha um corpo esperando por mim. Como faço para voltar? E perguntei, finalmente conseguindo formar palavras. Jake sorriu. Seu desejo de retornar é o primeiro passo. Mas não será fácil. Seu corpo passou por um trauma, e reconectar-se a ele pode ser desconfortável. Enquanto Jake falava, comecei a sentir uma espécie de puxão. Era como se um cordão invisível estivesse me puxando de volta para algum lugar. Lembre-se, Trenton, Jake continuou, sua voz começando a soar distante. Você está levando de volta um conhecimento precioso. Nem tudo ficará claro imediatamente, mas estará lá quando você precisar. O puxão se intensificou, e de repente me vi sendo arrastado através de camadas e mais camadas de realidade. Era uma sensação estranha, como se estivesse tentando forçar minha consciência expandida de volta para os confins limitados do meu cérebro humano. À medida que me aproximava do meu corpo, comecei a sentir dor. Não era a dor familiar da fibromialgia, mas algo mais profundo, como se cada célula do meu corpo estivesse gritando em protesto. Ouvi vozes distantes. Eram Amy e Lydia. Elas pareciam assustadas, chamando meu nome. Quis responder, dizer que estava voltando, mas não conseguia. Foi então que ouvi outra voz, uma que não reconheci inicialmente. Você precisa gritar, Trenton, a voz disse. Grite com toda a força que puder. Gritar? Como eu poderia gritar se nem conseguia me mover? Mas algo dentro de mim sabia que era o que eu precisava fazer. Reuni toda a força que pude encontrar e tentei gritar. Nada saiu na primeira tentativa. Nem na segunda. Na terceira, senti algo se movendo, como se uma barreira estivesse sendo quebrada. E então, na quarta tentativa, aconteceu. Um grito saiu de mim, um som que parecia vir das profundezas do meu ser. Era um grito de dor, de medo, mas também de determinação. De repente senti um choque percorrer todo o meu corpo. Meus olhos se abriram e me vi de volta no meu quarto, deitado na minha cama. Amy estava ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, segurando minha mão com força. Lydia estava parada na porta, os olhos arregalados de medo,
Trenton. Oh, graças a Deus. Amy soluçou me abraçando. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Olhei ao redor, confuso. Quanto tempo eu havia ficado fora? Parecia que tinham se passado anos, mas pelo que podia ver pela janela, ainda era noite. Lentamente, as memórias da minha jornada começaram a se desvanecer. Tentei me agarrar a elas, mas era como tentar segurar água com as mãos. As imagens do cosmos, os seres de luz, as revelações sobre o futuro, tudo começou a se tornar nebuloso, como um sonho ao acordar. Mas uma coisa permaneceu clara em minha mente. Uma data. 8 de setembro de 2024. Não sabia exatamente o que significava, mas sabia que era importante. Enquanto Amy chamava uma ambulância e Lídia se aproximava timidamente da cama, fechei os olhos por um momento. Apesar da confusão e do desconforto físico, senti uma paz profunda. Sabia que algo fundamental havia mudado em mim. Minha jornada não havia terminado. Na verdade, senti que estava apenas começando. Os dias que se seguiram à minha experiência de quase morte foram uma montanha-russa de emoções e sensações. Passei as primeiras 48 horas no hospital, submetido a uma série de exames enquanto os médicos tentavam entender o que havia acontecido comigo. Para eles, eu tinha sofrido uma reação adversa à nova medicação, algo que poderia ter sido fatal se Amy não tivesse me encontrado a tempo. Mas eu sabia que o que tinha experimentado ia muito além de uma simples reação medicamentosa. O problema era que não conseguia lembrar claramente dos detalhes. Era como tentar recordar um sonho. Quanto mais eu me esforçava para lembrar, mais as memórias pareciam escorregar entre meus dedos. No entanto, algo havia mudado fundamentalmente em mim. A primeira coisa que notei foi a dor. Ou melhor, a ausência dela. A fibromialgia que me atormentava há anos parecia ter desaparecido quase completamente. Os médicos não conseguiam explicar. Chamavam de remissão espontânea, mas eu sabia que era mais do que isso. Quando finalmente voltei para casa, percebi que não era apenas a dor que havia mudado. Minha percepção do mundo ao meu redor estava diferente. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos. Às vezes, eu pegava vislumbres de algo mais. Era como se por breves momentos pudesse ver além do véu da realidade cotidiana. Meus hábitos também começaram a mudar naturalmente. Sem pensar muito a respeito, comecei a adotar uma dieta mais saudável. Alimentos processados, que antes faziam parte regular das minhas refeições, agora me pareciam completamente sem atrativos. Em vez disso, me vi atraído por frutas, vegetais e alimentos integrais. Minha família notou as mudanças. Amy me observava com uma mistura de alívio e preocupação. Ela estava feliz por me ver sem dor, mais energético e positivo, mas também podia sentir que algo profundo havia mudado em mim. Lídia, com sua percepção aguçada de criança, foi a primeira a comentar sobre a luz que agora parecia me envolver. Papai, você está brilhando, ela disse um dia, seus olhos grandes de admiração. No início, pensei que fosse apenas imaginação dela, mas comecei a notar que outras pessoas também reagiam de forma diferente à minha presença. Meu trabalho como escritor também foi afetado. As palavras fluíam com uma facilidade que nunca havia experimentado antes. Ideias e conceitos que antes pareciam complexos demais para eu compreender, agora faziam sentido perfeito. Comecei a escrever sobre temas que nunca havia abordado antes: física quântica, cosmologia, espiritualidade. De onde vinham essas ideias, eu não sabia dizer ao certo. Mas nem tudo eram flores. Às vezes, era difícil se adaptar a essa nova forma de perceber o mundo. Havia momentos em que me sentia sobrecarregado, como se estivesse recebendo informações demais de uma vez. Nessas horas me retirava para meditar, uma prática que adotei instintivamente após minha experiência. Foi durante uma dessas sessões de meditação que tive um flash de memória. Vi-me flutuando no espaço, cercado por estrelas e galáxias. E então, ouvi claramente uma voz em minha mente. Lembre-se, 8 de setembro de 2024. A data ficou gravada em minha mente, uma âncora em meio ao mar de memórias nebulosas.
Não sabia o que significava, mas tinha certeza de que era importante. Comecei a fazer anotações tentando capturar cada fragmento de lembrança que conseguia recuperar. Enquanto isso, o mundo ao meu redor continuava girando. As notícias falavam sobre avanços científicos, conflitos globais, mudanças climáticas. Mas agora, eu as via com outros olhos. Cada evento parecia uma peça de um quebra-cabeça maior, um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia ver por completo, mas sabia que existia. Uma noite, cerca de um mês após minha experiência, tive um sonho vívido. Nele vi seres de luz, semelhantes aos que havia vislumbrado em minha jornada. Eles me mostravam imagens do futuro, um futuro onde a humanidade havia superado suas diferenças e se unido com outras raças inteligentes do universo. Acordei desse sonho com uma sensação de urgência. Peguei meu caderno e comecei a escrever freneticamente, tentando capturar cada detalhe antes que escapasse. Quando terminei, olhei para o que havia escrito e senti um arrepio percorrer minha espinha. Era uma mensagem clara como o dia. Preparem-se. A mudança está chegando. 8 de setembro de 2024. Olhei para Amy, dormindo pacificamente ao meu lado, e para a foto de Lídia na mesa de cabeceira. Sabia que o que quer que estivesse por vir afetaria não apenas a mim, mas a todos que eu amava. A todos no planeta. Naquele momento, tomei uma decisão. Não sabia exatamente qual era meu papel nessa grande mudança que se aproximava, mas estava determinado a fazer o que pudesse para me preparar e ajudar outros a se prepararem também. Minha jornada, eu percebi, estava apenas começando. Os meses que se seguiram foram um período de intensa atividade e transformação. Eu sabia que tinha uma missão importante, mesmo que os detalhes ainda não estivessem claros para mim. A data, 8 de setembro de 2024, pairava constantemente no fundo da minha mente. Um lembrete silencioso do tempo que eu tinha para me preparar. Comecei a buscar maneiras de compartilhar o que havia aprendido, mas rapidamente percebi que não seria uma tarefa fácil. Como explicar algo que eu mesmo mal compreendia? Como convencer as pessoas de que uma grande mudança estava chegando sem soar como um louco conspiratório? Decidi começar devagar. Usei meu trabalho como escritor para introduzir algumas das ideias que havia recebido durante minha experiência. Escrevi artigos sobre a interconexão de todas as coisas, sobre a natureza da consciência, sobre a possibilidade de vida extraterrestre avançada. Para minha surpresa, esses artigos começaram a ganhar tração. Pessoas pareciam ressoar com as ideias que eu estava apresentando. Ao mesmo tempo, comecei a me conectar com outras pessoas que haviam passado por experiências similares. Através de grupos online e encontros presenciais, descobri que não estava sozinho. Havia outros que também tinham vislumbrado algo além da realidade cotidiana, que sentiam que algo grande estava prestes a acontecer. Um dia, durante um desses encontros, conheci uma mulher chamada Helena. Ela havia tido uma experiência de quase morte alguns anos antes e, como eu, tinha retornado com um senso de missão. Quando mencionei a data, 8 de setembro de 2024, seus olhos se arregalaram. Você também sabe sobre isso? Ela perguntou, sua voz mal contendo a excitação. Foi um momento de validação incrível. Até então, parte de mim ainda duvidava, ainda se perguntava se tudo não passava de uma elaborada fantasia criada por meu cérebro privado de oxigênio. Mas ali estava outra pessoa, alguém que eu nunca havia conhecido antes, que compartilhava o mesmo conhecimento. Helena e eu começamos a trabalhar juntos. Combinamos nossas experiências e insights, tentando montar o quebra-cabeça do que estava por vir. Começamos um blog onde compartilhávamos nossas ideias e descobertas. Para nossa surpresa, o blog rapidamente ganhou seguidores de todo o mundo. Mas nem tudo eram flores. Enquanto algumas pessoas recebiam nossas ideias com entusiasmo, outras reagiam com ceticismo ou até hostilidade. Fui chamado de louco, de charlatão, de fanático religioso. Houve momentos em que duvidei de mim mesmo, em que me perguntei se não estava cometendo um enorme erro. Foi durante um desses momentos de dúvida que tive outro sonho vívido.
Nele, vi Jake novamente. Ele não disse nada, apenas sorriu e assentiu, como se estivesse me dizendo: "Você está no caminho certo. Continue." Esse sonho me deu a força para continuar. Intensifiquei meus esforços buscando maneiras de preparar as pessoas para a mudança que estava por vir. Comecei a dar palestras, a participar de podcasts, a escrever livros. Minha mensagem era sempre de esperança e unidade. Uma grande mudança está chegando, eu dizia, e precisamos estar unidos para enfrentá-la. À medida que o tempo passava, comecei a notar sinais sutis de que algo realmente estava mudando no mundo. Avanços científicos inesperados começaram a surgir em campos como energia limpa e medicina. Houve um aumento nos relatos de avistamentos de OVNIs. E, mais importante, parecia haver uma mudança na consciência coletiva. Mais e mais pessoas pareciam estar despertando para a ideia de que somos todos parte de algo maior. Claro, havia também desafios. O mundo enfrentava crises ambientais, conflitos políticos, desigualdades econômicas. Às vezes parecia que estávamos à beira do colapso, mas mesmo nesses momentos difíceis eu sentia uma esperança inabalável. Sabia que essas crises eram parte do processo, o velho mundo resistindo antes de dar lugar ao novo. Em casa, as coisas também estavam mudando. Amy, que inicialmente havia sido cética sobre minhas experiências, começou a ver as mudanças positivas que estavam ocorrendo em minha vida e na vida daqueles ao meu redor. Ela se tornou minha maior apoiadora, ajudando a organizar eventos e a gerenciar o crescente interesse em nosso trabalho. Lídia, agora uma adolescente, cresceu com essas ideias. Ela desenvolveu uma compreensão intuitiva do que estava por vir, muitas vezes me surpreendendo com insights que pareciam vir de uma sabedoria além de seus anos. À medida que nos aproximávamos de 2024, a expectativa crescia. Mais e mais pessoas pareciam sentir que algo importante estava prestes a acontecer. O mundo parecia estar segurando a respiração, esperando. E eu continuava meu trabalho dia após dia, preparando-me e aos outros para o que quer que estivesse por vir. Não sabia exatamente o que aconteceria em 8 de setembro de 2024, mas sabia que seria o início de algo extraordinário. Algo que mudaria o curso da história humana para sempre.